tudo bem? Professor Vicente aqui com vocês mais uma vez para falar de um tema muito legal que é o tema de nossas aulas na próxima semana, que é chamada em todo o Brasil de Semana da Pátria. Eu tenho muito orgulho, muita particularidade de falar para vocês desse episódio da história brasileira, que é um dos episódios que particularmente eu gosto muito de trabalhar dentro da disciplina de história. Então eu coloquei aí para vocês um episódio importantíssimo da nossa história, que é o episódio da independência do Brasil, né? Ao 7 de setembro de 2020, completam-se 198 anos de liberdade do Brasil. 198 anos que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e se transformou em um país independente. Então eu gostaria que vocês agora acompanhassem comigo um pouquinho dessa história, né, para que a gente relembre toda essa passagem da história do nosso país. Então vamos lá. Como todo mundo sabe, né, o Brasil era colônia de Portugal. Nós fomos descobertos por portugueses e pertencíamos a Portugal. Está aí a bandeira de Portugal, da coroa portuguesa, do Império Português, né, que era o nosso donatário, né, que era o dono da nossa terra naquela época, né? Então, o Brasil era uma colônia explorada, né, por Portugal. O reino, a sede do reino, ficava na Europa, lá na cidade de Lisboa, capital de Portugal. E nós vamos ver que essa história ela vai mudar quando o rei de Portugal, Dom João VI, né, que está aí na tela com vocês, Dom João VI teve de fugir do seu país porque estava sendo invadido por Napoleão Bonaparte e as tropas francesas, né? Ele fugiu às pressas, ele não tinha outra alternativa, se ele ficasse ele ia morrer junto com a sua família, e ele fugiu então para a colônia, para a maior colônia do Império Português, que era o Brasil. Atravessou o Atlântico então, fugindo e vindo para cá. Com a vinda de Dom João, a história do Brasil mudou, né? Aí nós estamos vendo uma imagem, né, das naus portuguesas cruzando aí o Oceano Atlântico, acompanhadas por navios ingleses, né, protegidas por navios ingleses, em destino à nossa terra, ao Brasil, né? Então eles estavam vindo para cá. Ao chegarem aqui, foram recebidos com muita festa e com muito improviso. Nós já vimos isso também várias vezes. Para você que ainda não viu, um dia você vai ter a oportunidade de estudar com detalhes essa história. Mas Dom João veio para cá. Primeiro ele deu uma paradinha em Salvador e depois chegou aqui, onde seria a primeira capital do Brasil, né? Seria Salvador. E depois veio para o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, onde ele aportou, junto com a sua família, e mais de 15 mil pessoas, né? Então Dom João veio para cá e se estabeleceu no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez na história da monarquia europeia, dos reis da Europa, que um rei saiu do seu reino e veio para uma colônia. Foi o Dom João VI e a sua família, né? Ao chegar aqui, Dom João VI encontrou uma colônia, um lugar onde não havia nenhum tipo de infraestrutura. E rapidamente ele, com sua perspicácia, acabou criando vários mecanismos e instituições que transformariam mais tarde o Brasil num país independente. Mal sabia ele, né? Nós estamos vendo aí algumas das instituições que Dom João criou. Ele criou essa primeira imagem que está em cima aí, que é o beijamão, uma cerimônia em que as pessoas vão até o palácio e beijam a mão do rei, né? Dom João era muito inteligente, muito esperto, então ele trouxe para perto dele todas as pessoas importantes da colônia e tratou-as com muito respeito e também com muita proximidade, conquistando assim o apoio deles, né? Outra realização importante do Dom João é essa de baixo aí, que está nessa placa redonda, né? A criação em 1808 de um banco que existe até hoje e foi fundado por ele, por Dom João, o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil foi criado por Dom João VI, né, na época da sua passagem aqui no Brasil. No alto nós estamos vendo uma mata bonita e bem lá no fundo vocês estão vendo o Pão de Açúcar, né? O Corcovado bem aqui no canto. Dom João VI criou também o maior jardim daquela época, que é o Jardim Botânico, que existe até hoje lá no Rio de Janeiro. Também foi criação dele. Ele plantou e mandou importar de vários lugares do mundo várias plantas nativas, também estimulou os animais, né?
a fauna, e colocou todo mundo junto nesse jardim, que é um lindo jardim que existe até hoje. Criação de Dom João também. E embaixo ele criou a Biblioteca Nacional, né? Ele juntou aí num prédio todas as obras e tudo aquilo que ele trouxe também com ele, né? Ele trouxe muita coisa com ele que ficou guardada nessa biblioteca. Então ficava à disposição aí da população brasileira em partes, né? Essas foram as realizações que Dom João fez aqui no Brasil. Dom João gostava demais deste país e ele não queria ir embora. Mas a situação lá em Portugal acabou melhorando e Portugal deixou de ser invadido pelos franceses quando Napoleão foi derrotado e os portugueses queriam seu rei de volta. É com muita dor no coração que Dom João VI embarcou no navio e voltou para Portugal, né? Ele foi embora para lá, né? Com assim, muito pesar, com muita dificuldade, né? Mas ele acabou indo embora e deixando para trás o tão amado Brasil, porque ele gostava muito daqui. Dom João era um rei bonachão, né? Um rei gordinho, um rei bonzinho, um rei meio abobalhado, que alguns historiadores contam, mas Dom João era um rei que muito gostava do Brasil e muito fez por essa terra. Está aí a imagem dele representada nesse desenho interessante. Para ir embora, Dom João confiou a guarda do lugar que ele amava tanto ao seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que é esse aí que está na foto, né? Dom Pedro está aí com as insígnias militares porque ele é o filho do rei de Portugal. Ele também trabalhava, né, no exército para o Império Português. E Dom Pedro, que veio com Dom João para o Brasil, acabou ficando por aqui como príncipe regente. Ele não era um rei, ele era um príncipe, filho de um rei. E aqui ele ficou com um nome de príncipe regente. Ele estava no comando aqui da colônia brasileira. Dom Pedro era muito afeito ao Brasil também, gostava demais do Brasil, ele gostava da cultura brasileira. Dom Pedro era um homem assim extremamente brasileiro, né, na forma de ser. E ele acabou ficando aqui para tomar conta da terra, enquanto o pai foi embora para Portugal para acudir lá ao povo português que chamava Dom João de volta, né? Dom Pedro acabou ficando aqui um tempo e durante a passagem desse tempo, o que aconteceu? Lá em Portugal, quando o rei voltou para lá, os portugueses começaram a cobrar do Dom João que ele trouxesse de volta o seu filho. Afinal, ele ia ficar no lugar dele quando Dom João morresse. E que transformasse o Brasil de volta numa simples colônia. Porque na época, quando Dom João foi para o Brasil, Dom João ergueu a posição do Brasil como Reino Unido de Portugal. E agora eles queriam que o Brasil fosse rebaixado novamente. Então João ficou naquela indecisão, né? Mas acabou exigindo que Pedro voltasse para Portugal, né? Então, no primeiro pedido que foi feito para Pedro voltar para Portugal, o príncipe regente, Dom Pedro, né? No dia do Fico, né? O dia do Fico foi no dia 9 de janeiro de 1822, né? Esse dia é um dia muito comentado na história do Brasil, foi o dia que o Dom Pedro disse: não, eu não vou voltar para Portugal, eu vou permanecer aqui no Brasil. Eu não obedeço a ordem do meu pai e do povo português. O meu lugar é aqui, né? Se é para a felicidade geral de todos, diga ao povo que fico. São as palavras de Dom Pedro I, certo? Nessa época ele ainda não era Dom Pedro I, ele era somente Dom Pedro de Alcântara. Bom, Dom Pedro ficou por aqui desobedecendo as recomendações do pai e dos portugueses, mas mais para frente a coisa mudou. E por que mudou? Mudou porque o governo português não quis mais saber de papo, né? O que ele queria? Que ele voltasse agora na marra. Ou ele voltava, ele não tinha outra opção. Então, pressionado, né, muito pressionado, Dom Pedro estava fazendo uma viagem entre o Rio e São Paulo. E o que aconteceu? Nesse momento aí entre o Rio e São Paulo, o Dom Pedro acabou recebendo uma carta que vinha de Portugal, que era uma espécie de uma intimação, igual essas que a gente recebe na polícia, para que ele voltasse imediatamente para São Paulo, para o Portugal, e abandonasse o Brasil.
E Dom Pedro, junto com mais uma tropa que estava com ele, essa imagem aí é uma imagem de um bonito quadro grande que está no museu, que é o Museu do Ipiranga, às margens do Riacho do Ipiranga, lá em São Paulo, né? E essa grande imagem foi uma imagem ilustrativa. Na verdade, as coisas não aconteceram muito assim, porque as pessoas não estavam tão limpinhas, as pessoas não estavam usando essas roupas de festa, né? Porque esses trajes são trajes militares, mas militares de festa. Eles estavam usando roupas de viagem, os cavalos estavam sujos de poeira ou de lama, né? E as pessoas não estavam tão eufóricas assim. Mas essa imagem foi feita para representar o dia em que Dom Pedro puxou a sua espada, né, e proclamou a independência do Brasil, né? Na verdade, ele gritou, né, e isso ficou chamado de o Grito e do Ipiranga, porque fica às margens do Riacho do Ipiranga, que fica na cidade de São Paulo, né? Ele estava no caminho entre São Paulo e o Rio. Ele puxou, gritou com a espada em punho, né, na mão, assim, ele gritou: independência ou morte. E a partir daí ele proclamava, ou seja, ele gritava para os quatro cantos que o Brasil era independente, né? Houveram muitas resistências, né? Alguns estados do Brasil não gostaram dessa ideia, quiseram ficar do lado de Portugal, mas no fundo, Dom Pedro conseguiu convencer todo mundo, ou pela palavra, ou então pelas armas, né? Pelo exército, e ele acabou sendo proclamado o imperador do Brasil, né? O imperador. Então, no dia 1º de dezembro de 1822, depois de proclamar a independência, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro é coroado o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Né? Então tá aí o Dom Pedro com a coroa, com o cetro e sentado no trono do Brasil. Notem que interessante a imagem, né? Que ele tem as cores da bandeira na sua roupa. O amarelo, né? O manto lá amarelo e verde. Tá? E o Brasil, como colônia, que não é mais colônia, que agora passou a ser um país independente, tinha que ter a sua bandeira. Então essa daí é a primeira bandeira do Império do Brasil. Né? É uma bandeira muito bonita, ela tem umas coisas bem familiares para nós. Né? Ela tem lá a parte verde, né, que nós já temos, que é um retângulo verde. Nós temos um losão amarelo, que também está presente na nossa bandeira hoje, mas na época carregava a coroa, que é o símbolo do reino português, de um lado um ramo de café, do outro um ramo de tabaco, e bem no meio aqui a cruz de Malta, que representa Portugal. Né? Então todo esse parentesco que nós temos com Portugal está bem explicado aí na bandeira do Império. Depois, né, com o passar do tempo, a bandeira acabou mudando. Isso é um outro assunto, com outra data que nós vamos trabalhar em 15 de novembro, né, de 1889, foi proclamada a República. E aí, na versão da República, a bandeira mudou. Ela ficou aqui com as estrelas, que representavam os estados do Brasil, e as faixas amarela e verde também representando. O verde representando as matas e o amarelo representando o ouro. Né? Embora alguns historiadores digam que isso não é bem assim. Né? Que o verde ou o amarelo representavam as casas de Bragança, que era a família real do Dom Pedro, da família portuguesa. Mas há várias controvérsias e várias histórias. O Brasil é cheio disso. E por fim, nós temos aí a nossa pátria amada, né, idolatrada, salve, salve, que é o Brasil. A bandeira brasileira que herdou lá o retângulo verde, o losão amarelo, um círculo azul, né? O verde representa as matas, o amarelo representa o ouro, o azul o céu, as estrelas são os nossos estados, e bem no meio, escrito em verde, nós temos aí ordem e progresso, que são ideias positivistas da ideia política que existia na época. Então, eu quero gravar esse vídeo para mostrar para vocês que o nosso país vai comemorar agora os seus 198 anos de independência. Parabéns ao Brasil, né, por mais um ano da sua independência. E vamos comemorar juntos, vamos prestar bastante atenção nessa semana, porque ela é muito especial para todos nós, inclusive para mim, né, porque é a Semana da Pátria. Um grande abraço a todo mundo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tudo de bom. Já podeis da pátria, filhos, ver potente a mãe
gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os milhões que nos forjavam da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Fala galera, tudo bem? O professor Vicente está aqui hoje para fazer um agradecimento especial aos alunos que participaram desses trabalhos que nós vimos aí no finalzinho desse vídeo. Então eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por todo o empenho, por todo o capricho e por todo o trabalho que vocês tiveram em fazer essas lindas imagens que nós vimos agora no final do vídeo, tá? Em nome da equipe de Ciências Humanas, né, da Escola Estadual Alexandre Fleming, os professores de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, nós queremos agradecer a vocês pela participação que vocês tiveram no projeto Semana da Pátria, certo? Então vou fazer agora um agradecimento nominal, vou falar o nome de todos os alunos que participaram então desse projeto. Se eu esqueci você, depois você me dá um lembrete que eu faço um agradecimento em separado, tá certo? Então vamos lá? Eu quero dar meus parabéns à Ana Júlia do 6º A, a Larissa Silveira do 3º A, a Yasmin do 8º B, a Brenda do 1º A, a Estila do 7º A, a Ana Júlia do 1º C, a Maria do 1º C, a Laura Gabriele do 6º A, o Henrique de Labona do 7º B, a Heloíse do 6º C, a Maria Eduarda Ribeiro do 8º B, a Maria Vitória do 6º B, a Isadora do 6º C, a Alice do 6º B, a Rayane do 6º C, o Braia do 6º A, Thales do 8º A e a Camille Braz do 6º B. E também quero fazer um agradecimento especial aos meus colegas professores de Ciências Humanas, a professora coordenadora de área das Ciências Humanas, a professora Silvana Silveira, né? A professora Carla, a professora Daniela, a professora Roberta, a professora Carol, a professora Samara. Todos nós participamos desse projeto e ele ficou aí maravilhoso. Então a gente agradece muito a participação de todos. Contamos com vocês para os nossos próximos projetos. Um grande abraço e tudo de bom. Japonês da pátria